Glória a Deus. Fala para aquele que está perto de você, seu irmão, que bom que você veio hoje. Amém? No mês de fevereiro, nós estivemos falando sobre o livro das respostas. E quando nós pensamos no livro da resposta, nós já estamos entrando no mês de março e hoje vamos falar mais uma vez. Como seres humanos, nós sempre procuramos o caminho mais curto, né? O caminho mais perto para solucionar o nosso problema. E aí nós, quando queremos a resposta, nós procuramos procurar o caminho mais fácil para resolver questão de saúde, questão financeira, familiar. Quando na casa os filhos, crianças não estão andando bem, já procura um psicólogo. O adolescente não está andando bem, já procura alguma coisa para trazer a resposta. Ninguém pensa que a resposta está na Bíblia, que a resposta está na palavra de Deus. Só que para nós encontrar a resposta, nós precisamos de tempo. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós precisamos estudar mais a Bíblia. E estudar mais a Bíblia é que menos queremos. Nós queremos algo mais fácil, que resolva o nosso problema assim, ó, pronto, né? E com Deus não funciona dessa maneira, né? Não funciona assim. Tem uma frase que nós usamos muito dentro de casa, dentro da minha família, que o Senhor não responde necessidade, Ele responde fé. E aí você fala, nossa, como assim Deus não responde necessidade? Eu estou aqui porque eu tenho uma necessidade, então como que é esse negócio, né? Se Deus responder à necessidade, não teria pessoa doente. Se Deus responder à necessidade, não teria pessoas na África ou no mesmo Brasil morrendo de fome. E a Bíblia fala que quando Jesus foi em uma cidade, aconteceu poucos milagres por causa da incredulidade. Então Deus responde fé. Deus responde fé. Se você acredita em Deus, se você acredita nas promessas de Deus, com certeza alguma coisa vai acontecer na sua vida. E nós precisamos a cada dia, enquanto o nosso adversário, ele luta para roubar a sua fé. O plano do nosso adversário, ele é que você fique incrédulo, que você não acredita em Deus. Então, quando Ele cumpre a sua missão em nossa vida, quando você fica desanimado com Jesus, quando você para de vir na igreja, quando você se decepciona de alguém, você começa a entrar na sua vida a incredulidade. E a sua fé em Jesus fica debaixo da mesa. A fé é que nos liberta. A fé em Jesus, a Bíblia diz que o justo pela fé viverá. A Bíblia diz que ninguém verá a Deus senão pela fé. Então nós precisamos, a única forma de nós alimentar a nossa fé é acreditando em o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o ouvir da palavra vem pela fé. Então nós começamos a ter mais fé, quanto mais nos aprofundizamos na palavra. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o caminho da oração. Será que a oração muda alguma coisa? Porque o caminho da oração? Porque até na oração nós pensamos assim, eu vou fazer uma oração rapidinho, eu vou pedir e já está bom. Mas no caminho da oração, o Senhor não somente deixou na base. Quando os discípulos falaram para Ele, Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor começou a falar, Pai nosso que estás no céu.
Hoje nós não vamos falar do Pai Nosso, mas no Pai Nosso tem 5 princípios muito importantes que a nossa oração tem que estar incluída, que é a adoração, a gratidão a Deus, a confissão de pecados, a intercessão, orar pelas pessoas que precisam de uma oração, e logo o pedido, o que eu quero que o Senhor faça. Então, princípios, e eu acho e creio que quando o Senhor ensinou o Pai Nosso que estás nos céus, tem muita coisa mais ainda que aprender. Mas esses 5 coisas, 5 princípios que eu estou mencionando, vai ajudar no conteúdo da sua oração. Porque se você colocar somente esses 5 princípios, se você adorar o Senhor 5 minutos cada, você já orou 25 minutos. Se você acrescenta 10 minutos em cada, você já orou quase 1 hora. A base da nossa igreja é Jesus Cristo. E Ele nos ensina que nós temos que orar para ter um relacionamento com Deus. A nossa igreja ora 24 horas do dia, durante o ano todo. A oração da torre da oração. Se você não faz parte, no final você pode ir procurar a secretária e falar assim: eu quero ser parte da torre da oração. É a torre que ora 24 horas do dia. Enquanto você trabalha, enquanto você dorme, tem alguém orando. Na noite, enquanto você tem esse sonho gostoso, tem pessoas acordando cada hora para orar por você e por mim. E não somente isso, a igreja ora todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, lá no templo. Então tem gente que vai lá, faz oração 6 da manhã, toma um café e vai trabalhar. Então, gente, se a oração não for importante em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Então, quantas vezes você se perguntou: será que acontece alguma coisa eu orando? Acontece sim, porque a oração muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude. Deus não somente responde o seu pedido, mas Deus, Ele quer que você seja parte da família cristã, que nós possamos buscar a Deus, anhelar a Deus. E hoje nós vamos estar falando, eu vou pedir que vocês abram sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos estar falando alguns princípios que nós precisamos no caminho da oração. Lucas capítulo 18, verso 1 até o 8. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a viúva. Diz a palavra de Deus: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha bem o título. O título dessa parábola já é orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Pai,
nós queremos nos colocar nas tuas mãos, Senhor. Que nós possamos ser porta-voz da tua palavra, Senhor. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha ministrar nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A parábola, ela finaliza, o propósito da parábola que nós temos falado, ela finaliza com uma pergunta: será que ainda encontrará fé sobre a terra? Gente, nós acabamos de ler a viúva e o juiz. Por que ela acaba falando, será que vai ter gente com fé? Isso quer dizer que a oração vai acompanhado da fé em Jesus. Não tem como orar se nós não temos fé. O que nós vamos falar hoje, a parábola é uma comparação, uma narração curta para ensinar uma verdade moral e espiritual. E eu quero que nós nos foquemos na viúva. No verso 3 diz: havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava. Gente, nós precisamos ser corajosos. Uma oração de coragem. Uma oração que pense, nossa, eu preciso ir. A viúva, ela tinha uma dificuldade. Ela tinha só um caminho, mas duas escolhas. Ela poderia ter uma atitude: tadinha de mim, eu perdi o meu marido, eu sou pobre, ainda o adversário fica no meu pé, ninguém vai me ajudar, eu vou morrer aqui de fome, ou eu vou morrer endividada, eu não sei como o marido deixou ela, porque a Bíblia fala que tinha um adversário no pé dela. Mas ela pegou a coragem, e ela foi lá, sabendo que esse juiz era ruim, sabendo que o não ela já tinha. Ela sabia que se ela ia para lá, o não ela já tinha. Porque ela sabia o tipo de juiz que era o cara. Mas ela ia pelo sim. Ela pegou coragem. Gente, o Pai do céu, ele responde fé. O Pai terrenal, muitas vezes você pode chorar, parar de comer, porque eu quero que o Senhor me dê, não sei o quê. E aí o pai compra o brinquedo para a criança. Aí a criança joga no chão e não sei o quê, porque eu quero, porque meu amigo tem, porque não sei o quê. Aí o pai vai e compra para a criança. E nós adultos, eu já não vou orar mais, porque o Senhor não me ama. Eu já orei muito. Por que o Senhor abençoa tanto outras pessoas se eu continuo com a mesma situação? Ah, não, chega. Eu vou parar aqui, eu vou continuar com a minha vida, e eu vou somente na igreja, mas eu nem vou orar mais, porque o Senhor não me responde. Sabes como Deus olha essa situação? Nem te olha. Se você quer ficar desse jeito, o Senhor fala, pode ficar. Quando você se levantar com coragem, quando você colocar sua fé em alto, pode me chamar que eu vou me levantar do trono, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, não sobre aquelas pessoas que ficam choramingando, se queixando, falando, porque o Senhor não me responde, porque o Senhor não me ama, porque o Senhor aquilo. Você acha que com essa atitude o Senhor vai nos responder? Pode ficar desse jeito, porque a resposta do Senhor nós não vamos ter.
a única resposta que você e eu vamos adquirir de Deus é quando você se levanta como essa viúva. E ela, em vez de ficar chorando por tudo que ela tinha acontecido, ela se levantou com coragem e foi lá e falou assim. Talvez as pessoas, os vizinhos falaram assim: não vai, olha, o juiz é chato, o juiz é ruim, ele não vai querer. E ela falou: não, eu tenho, mas eu vou pelo sim, mesmo eu tentando, mesmo eu falando, mas eu sei que alguma coisa eu vou conseguir. Essa atitude o Senhor quer de nós, que nós nos levantemos com coragem, que nós fiquemos na brecha pela nossa família, pelo nosso pedido. Eu não sei que semana de campanha você está, se é a primeira, segunda, sétima, alguns culminando, alguns começando, mas não desista. A segunda coisa que nós vemos aqui nessa parábola, que esta viúva, ela era uma pessoa determinada. A oração determinada. Gente, a nossa oração, o caminho da oração, ele tem fases que nós temos que ir superando para nós obter a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus nem sempre é sim. Quando é sim, você glorifica a Deus, mas quando é não, glorifica a Deus. Mas maiormente nós escutamos: glorifica a Deus no não, porque sabes, Ele está te livrando de alguma coisa. Nada. Deus está falando não, porque muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes quando nós recebemos, nós perdemos que ganhamos, porque não sabemos administrar aquilo que o Senhor nos dá. Então a nossa vida é uma escola. E nós temos que ser como aquela viúva, determinada. Ela determinou, e nessa determinação, ela foi específica. Gente, essa viúva, ela tinha muita necessidade. Ela poderia ter ido no juiz e falar assim: sabes que eu não tenho que comer, tem uma cesta básica aqui para mim? Pode me ajudar? Ela pode ter ido falar muitas coisas que ela precisava como viúva. Mas ela se focou em um pedido específico, em uma só coisa. E o que acontece conosco quando entramos no caminho da oração? Você começa a pedir e no caminho você desiste. Aí tem outra coisa para pedir, aí você pede. E aí você fala: meu pedido já está, diante do Senhor, mas agora eu quero tal coisa. Aí você fala: eu quero, meu pedido eu quero que seja, supongamos, de cor vermelho. Aí de repente você fala: cor vermelho já não, agora eu quero laranja. Se nós não somos determinados, se nós não temos orações específicas, sabe o que faz o Senhor? Ele te olha, Ele dá uma sonrisa e fala assim: olha, quando você se decidir, me chama, porque eu estou pronto para te escutar. Então, gente, nós temos que pensar: eu vou entrar no caminho de oração e eu tenho que ter coragem para lutar, para ir por o sim do Senhor. E se for o não, e se for o espera, eu tenho que estar preparada, porque o Senhor, Ele é bom e Ele tem o melhor para nós. Mas a minha oração precisa ter uma determinação. Ela precisa ser específica. Eu não posso desistir no caminho. E esta mulher viúva, quando o Senhor conta essa parábola, Ele estava ensinando como tem que ser a nossa oração, quando nós entramos nesse caminho da oração. A terceira coisa que nós vemos aqui no verso 4 e 5 diz: como esta viúva fica me incomodando. E ao final do versículo, ele usa, para ele não me molestar. Eu acho que a tradução diz: para ela não me desacreditar. Olha o pensamento do juiz. A cidade sabia que ele era ruim, que ele não temia a Deus.
E mesmo que ele era ruim, ele não queria ser mais ruim. Porque aí ele falou para ela, não me molesta, para eu não ser desacreditado. Ou seja, ainda ele teve a ousadia de pensar ser um pouco bom. Mas a mulher, disse a Bíblia, que todos os dias ela era persistente. A oração persistente. Gente, nós precisamos não somente ter coragem, nós precisamos não somente ser determinados, ter uma oração específica, nós precisamos ser persistentes, ser perseverantes, porque a Bíblia diz: o justo pela fé viverá. Nós não podemos desanimar, no caminho. Um tempo nós estivemos lá, morando lá em Argentina, por 2 anos, eu e meu marido, trabalhando e servindo a Deus, para nós ir a um lugar, lá em Córdoba, uma cidade grande, para nós ir a um lugar, a uma igreja pregar. Tinha vezes que nós tínhamos que tomar 3 ônibus. E aí, nós pegamos um ônibus e nós íamos pregar uma igreja chilena. Aí nós fomos e o pastor falou assim: olha, pega o ônibus, aí você vai na outra rodoviária, pega outra, né, a sucursal que falam, né, e depois você vira à direita, vira à esquerda e chegou na igreja. Gente, nós fizemos direitinho. Chegamos lá na igreja e não era a igreja. Nós tomamos o contrário. Mas não era a igreja. Nós tínhamos que tomar o outro que era na frente. E nós chegamos aqui, olha, nós somos, porque o pastor não nos conhecia, né? Aí nós chegamos, nós somos o pastor, não sei quem, não sei quando. Ele falou: não, mas não é aqui, amado. Eu acho que vocês tomaram mal o ônibus. Gente, nós não podíamos fazer nada, porque voltar era perder mais 1 hora. Nós íamos chegar tarde. Nós íamos chegar lá na outra igreja quando o culto acabou. Então o que nós fizemos? Gente, voltar não dá. Nós podemos ficar aqui e escutar a palavra? E o pastor olhou para nós: é de Deus, é de Deus. Olha, pode cantar e pregar. Pastor, prega nesse lugar. O Senhor trouxe aqui, porque para Deus não tem erro, para Deus tem propósito. Vocês vieram aqui, vocês persistiram, vocês se levantaram, vocês se esforçaram e vocês estão aqui. Deus que trouxe aqui. E nós estávamos ali, pregando a palavra de Deus. Nós ficamos 2 anos no silêncio de Deus em Argentina. Depois de 2 anos trabalhando e pregando, porque o nosso desejo era trabalhar na obra do Senhor a tempo integral. Teve uma ligação de aqui do Brasil, ligando para nós e falando assim: pastor, eu quero ir visitar vocês lá em Argentina. E nós falamos assim: pode vir, pastor. Quando ele chegou lá, ele pregou a palavra de Deus, meu marido traduzindo, pregando em todas as igrejas. No final de todo esse tempo que o pastor esteve conosco, ele falou: Deus manda falar para vocês que é tempo de voltar para o Brasil. E aí nós falamos: como assim que nós vamos voltar? Não tem dinheiro? E ele falou: eu também não tenho, mas vocês precisam voltar. Gente, nós temos que persistir, perseverar em Deus. O caminho da oração dessa viúva, não somente ela perseverou, senão que ela foi paciente no Senhor. Não só precisa ter coragem, tem que ser determinado, específico, tem que persistir, perseverar, mas tem que ser paciente, saber esperar o tempo de Deus, porque há tempo para todas as coisas. Meu marido renunciou ao trabalho, eu também, pegamos nosso filho, eu grávida, sem dinheiro, e nós falamos assim: a nossa oração específica é o Senhor prover as nossas passagens para nós poder chegar lá. Nós só tínhamos passagem para chegar até Foz do Iguaçu. E nós falamos assim: tal dia nós estamos indo, nos despedimos da igreja.
deixamos todas nossas coisas que eles emprestaram para nós. E nós falamos, amanhã estamos partindo. E meu marido olhava para mim e falava assim: Mário, você tem alguma hora, alguma poupança que você fez? Eu falei: eu não tenho. E você tem? Eu também não tenho. Mas Deus é o Senhor, direi. E nós temos que levantar a bandeira e falar assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. No segundo dia veio um irmão nos despedir. E ele falou assim: eu estou aqui me despedindo de vocês. E eu preciso confessar algo para vocês que o Senhor tem me cobrado. Eu não queria que vocês fossem embora. Eu estava orando e falando assim: Senhor, não deixe eles ir embora, que eles possam ficar. E ele chorava, e quando eu penso nisso, eu me quebranto, porque tem muita sede do Senhor do mundo inteiro. E ele falou assim: antes de vir eu aqui, eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, eu libero os missionários. Eu sei que o Senhor tem um lugar lá no Brasil. E ele pegou um sobre, um envelope, e deu para nós. Quando nós abrimos o envelope, era a passagem para nós continuar hasta aquela cidade onde estava nos esperando o pastor que nos convidou. O caminho da oração não é um caminho fácil. O caminho da oração tem que ter coragem. O caminho da oração tem que ser determinado, específico, tem que ser aguerrido, tem que ser revestido do poder de Deus. O caminho da oração tem que ser perseverante. O caminho da oração tem que ser paciente, saber esperar o tempo de Deus. Quando nós chegamos na rodoviária, veio um irmão jovem e falou assim para nós: pastor, quando o senhor estava aqui em Argentina, eu quis dar um carro para o senhor. E o Senhor me falou assim: eu não posso receber o carro, porque é um carro que teu pai te deu como herança, e nós não vamos ficar aqui porque nós estamos indo embora. E ele falou assim: mas eu tenho um envelope, porque eu quero investir na obra do Senhor. Gente, esse é o Senhor que nós servimos. Um Deus que cura, um Deus que levanta a bandeira, um Deus que está esperando de nós posicionamento, que você possa ficar de pé e falar assim: Senhor, eu levanto minha bandeira por ti, Jeová Nissi. Senhor, eu vou me comprometer. O Senhor está procurando que você se comprometa com Ele, com a sua palavra, com a sua igreja. O Senhor está esperando de nós que nós sejamos apaixonados por Jesus. E aí onde você está, eu vou te pedir que você fique de pé. Os planos do Senhor estão nas mãos de Deus. E Deus te trouxe nessa noite, porque Ele tem uma promessa viva para a sua vida. E Ele precisa de compromisso, porque talvez muitas coisas não estão dando certo na sua vida, porque não está se comprometendo com Ele. Ele tem o melhor para nós. E eu gostaria que você cante essa música, profetizando na sua vida, que há um bom futuro, aquele que espera no Senhor. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. E dificuldades,
saber que eu venci, assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Vence, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Aleluia, glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração. Eu não vou pedir para você vir na frente, porque a oração que você vai fazer é você e Deus. Aí onde você está, eu te peço que você fale com o Senhor e renove seu compromisso com Ele. Eu não sei o que está faltando na sua vida, se coragem, perseverança, determinação, paciência, saber esperar em Deus. Mas eu quero que você saia desse lugar falando assim: Senhor, eu creio que tudo é possível aquele que crê. Senhor, eu me comprometo a te buscar mais. Pai, eu quero ter compromisso com a tua palavra. Senhor, que a tua palavra transforme minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a tua igreja diante de ti. O Senhor conhece cada coração aqui presente. Pai, em nome de Jesus, traz um novo tempo, Senhor, em cada família. Pai, eles estão aqui porque eles têm um pedido diante de ti, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor vai no encontro, que o Senhor traga salvação na casa deles, no lar deles, e que a fé, Senhor, e a pergunta que o Senhor tem feito na tua palavra, haverá fé nessa terra, que o dia que o Senhor voltar, Pai, o Senhor possa encontrar, Senhor, filhos com fé, filhos corajosos, que possam falar: venci, Jesus está aqui. Venci, posso testemunhar, grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos felizes. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe, irmãos.